parresia dessa semana, gostaríamos de falar da importância do Santo Rosário. Algumas pessoas que têm espiritualidade litúrgica ou, quem sabe, uma espiritualidade mais bíblica, patrística, mais enraizada nas tradições do primeiro milênio, ou, quem sabe, uma espiritualidade mais adaptada aos tempos modernos, mais intelectualizada. Algumas pessoas como esta talvez desprezem o Santo Rosário como sendo uma crendice popular, uma tradição, alguma coisa que, no fundo, tem pouco significado, porque do que vale esta oração tão repetitiva, tão enfadonha, tão sem conteúdo? Pois bem, é para essas pessoas que eu gostaria de dedicar o Parresia desta semana. Em primeiro lugar, para nós entendermos a oração do Santo Rosário, é necessário uma atitude espiritual de humildade. E é aqui que está a grande dificuldade para padres, teólogos ou pessoas que já são formadas em algumas tradições espirituais mais antigas, milenares, entenderem por que é que a Virgem Maria, todas as vezes que ela aparece, pelo menos na história dos últimos séculos, insiste constantemente na récita do Santo Rosário. O que é que há de tão importante? O que é que há de tão essencial numa oração que nos parece tão simples, tão sem riquezas, como seria, por exemplo, a Lectio Divina, ou a espiritualidade litúrgica, ou meditações mais requintadas a respeito de outras coisas? Vejam, o fato é que a grandeza do Rosário está exatamente na sua simplicidade. Se nós recordarmos que nosso Senhor Jesus Cristo disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus", não é de admirar que a Virgem Maria insiste muito no Rosário como a oração dos pequenos, dos pobres, dos humildes. Quando ela apareceu em Fátima, ela ensinou a 3 pequenas crianças o que elas deveriam orar, o que elas deveriam recitar. Se 3 crianças podiam obedecer às orientações da Virgem Santíssima, então podemos também nós. É assim que o Rosário, de alguma forma, é o caminho da pequenez e da humildade. Se nós tivermos esta humildade de coração, iremos entender o seguinte: em primeiro lugar, se a Virgem Santíssima está insistindo na recitação do Santo Rosário, ela deve saber mais do que eu e você. Em segundo lugar, se você não está entendendo a profundeza, a profundidade, a riqueza do Santo Rosário, não atribua isso à pequenez da oração, mas talvez à sua falta de entendimento. Por quê? Porque a récita do Santo Terço, do Santo Rosário, é uma oração que foi seguida por grandes santos. Portanto, nós não temos somente as aparições da Virgem Maria, que por mais que a gente insista, são aparições privadas, mas nós temos o testemunho de vida de centenas de santos canonizados que tinham uma devoção enorme ao Santo Rosário. Não somente isso. Nós temos encíclicas papais, nós temos documentos do magistério que falam, que insistem, que pedem, que exortam o povo para a recitação do Santo Rosário. Ora, não é possível que uma oração que é tão unanimemente atestada como é o Santo Rosário não tenha uma profundidade. Então, aqui está o primeiro obstáculo a ser transposto: a soberba. Ou seja, somente os humildes é que descobrem esse tesouro. Por isso, vende tudo que você tem, venda as suas opiniões preconcebidas, venda a sua arrogância, venda essa sua teologia para descobrir esse tesouro, que é o Santo Rosário. O Rosário é uma oração cristocêntrica. Esse é
o primeiro tema, a primeira característica do rosário que eu gostaria de enfatizar. No centro da Ave Maria nós temos o nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus é o centro da Ave Maria e ao redor do nome dele é que gravita toda a meditação dos mistérios do Santo Rosário. Por isso ele deve estar no centro do Rosário, que é exatamente por isso uma oração querida pela Virgem Maria. Por que é que a Virgem Maria insiste tanto na récita do Santo Terço, do Santo Rosário? Porque o terço é uma oração que vai nos conduzir aos mistérios da vida de Cristo. Agora, para bem recitar o Santo Terço, nós precisamos saber contemplar os mistérios. Contemplar os mistérios significa o seguinte, que você, durante o espaço de um Pai Nosso e 10 Ave Marias, irá, de alguma forma, meditar a respeito daquele mistério da vida de Cristo. Então, primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Santíssima. Então, durante um espaço de 10 Ave Marias, você vai meditar no fato de que Deus revela os seus desígnios para nós, que nós, ao receber a palavra de Deus, devemos ser como a Virgem Maria, obedientes, nos desfazer dos nossos planos para aceitar e abraçar o mistério de Deus que nos foi revelado. Você vai meditar a respeito da grandeza de Deus que se faz tão pequenino encarnando no seio da Virgem Maria. Você vai meditar no mistério de Deus que está conosco, Emmanuel. Você medita no primeiro mistério gozoso o quanto é importante para nós saber que Deus se fez carne, que a eternidade, que o eterno veio e rompeu na história. Não estamos mais sozinhos. Verbum caro factum est. O verbo se fez carne. Sim, o sentido de tudo veio aqui nos visitar. Ele armou sua tenda entre nós. Essa é a meditação do primeiro mistério. As Ave Marias servem como um cronômetro e como uma cantilena de fundo que ajuda a acalmar o seu coração. Por quê? Porque não são palavras repetidas a esmo, mas são palavras ditas pela Sagrada Escritura e colocadas também pela Igreja na boca dos seus fiéis. Por isso, a recitação do Santo Rosário nos inspira. Cada Ave Maria vai nos inspirando alguma coisa e aí nós podemos realmente recitar com fruto o Santo Terço. Por isso é importante a meditação de cada mistério. É importante nós termos sempre no nosso coração, na nossa mente, aquele mistério que está sendo contemplado. Algumas pessoas, com boa vontade, ficam dizendo assim, não, eu rezo o meu terço bem rezadinho, eu medito cada Ave Maria. Eu admiro o heroísmo dessas pessoas, mas também devo dizer, não é esse o espírito da oração. O Santo Rosário, ele é feito exatamente para que eu possa meditar os mistérios da vida de Cristo e não somente as palavras da Ave Maria. É claro que as palavras da Ave Maria nos inspiram igualmente, mas é necessário colocar esse centro no Cristo. O Papa João Paulo II, quando acrescentou mais 5 mistérios ao Santo Rosário, colocando os mistérios luminosos, ele nos ensinou, na sua carta apostólica, que nós poderíamos até acrescentar pequenas frases pedagógicas no final da primeira parte da Ave Maria. Por exemplo, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi anunciado a Maria. Ou seja, em cada Ave Maria você acrescenta aquela pequena frase depois de Jesus. Por quê? Porque aquela frase lembra a você qual é o mistério que você está meditando. Então, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi anunciado à Virgem Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi levado a visitar Isabel. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que nasceu na manjedoura em Belém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi oferecido no templo. E
e assim por diante. E você vai acrescentando para recordar. Mas é somente um recurso pedagógico, não é obrigatório, é evidente. Você pode fazer isso, não é que você deva fazer isso. Mas o centro deve estar no mistério da vida de Cristo. E assim, mergulhar na vida de Cristo irá fazer você mais parecido com Jesus. É por isso que o Santo Rosário é uma oração na qual, de alguma forma, a Virgem Maria gera os seus filhos espirituais. Porque você vai meditando a vida de Cristo e sua vida vai se tornando mais parecida com a dele, você vai se configurando a Ele. E é exatamente esse o papel da Virgem. Ela é o útero no qual nós somos gerados à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não despreze o Santo Rosário. Ele tem uma riqueza muito grande. Não é possível, simplesmente não é possível que tantos santos e santas que rezaram o Santo Rosário e o Santo Terço tenham perdido tempo numa oração repetitiva e sem significado. Não. Ali existe um mistério. Além disso, além dessa profundidade espiritual e teológica que eu tentei partilhar com vocês aqui, nós temos também o fato de que a Virgem Maria tem tantas promessas ligadas ao Santo Rosário. A promessa de salvação, de assistência especial, de uma maternidade bondosa que nos protege e nos quer bem para aqueles que recitarem o Santo Rosário. Nas aparições, ela insiste grandemente na importância do Santo Rosário para a nossa salvação e a salvação de tantas outras pessoas. Não pode ser em vão tudo isso. No afresco da Capela Sistina, famoso Juízo Final de Michelangelo, existe uma pequena cena discreta que pouca gente já prestou atenção. Entre os vários homens que estão ressuscitando ali no juízo final, Jesus aparece na sua glória para julgar os vivos e os mortos. As pessoas vão ressuscitando, sendo tiradas dos túmulos, umas vão sendo levadas para o inferno, outras vão sendo levadas para o céu. Os anjos, então, que levam algumas pessoas para o céu, têm ali um anjo que leva uma pessoa que estava caindo no inferno, mas que é salva pelo rosário. A pessoa está pendurada no rosário e o anjo vai levando para o céu aquela pessoa. É mais ou menos a ideia que eu gostaria de transmitir nesse Parresia dessa semana. Sim, um Parresia talvez diferente. Você está acostumado que os temas do Parresia sejam polêmicos, mas a palavra parresia quer dizer exatamente esta abertura no falar. E eu gostaria de abrir para você também este segredo do coração do Padre Paulo Ricardo. Durante muito tempo, eu deixei o Santo Terço, o Santo Rosário de lado. Por quê? Porque eu dizia para mim mesmo, o Rosário é uma oração para os pobres, para o povo analfabeto, para as pessoas simples que não têm teologia. Eu tenho espiritualidade litúrgica, eu tenho espiritualidade patrística, eu tenho espiritualidade bíblica. E, no entanto, como água mole em pedra dura, Nossa Senhora foi aos poucos me pescando e me trazendo de volta para casa. O terço foi uma das primeiras orações que eu aprendi quando era criança. Eu cresci rodando aquelas contas nos meus dedos. Depois de padre, de teólogo, eu achei que o terço já não era mais para mim. Achei que o terço já era uma oração para os pequeninos, mas não para mim, padre, teólogo, requintado, especial, sei lá o quê. Nossa Senhora puxa o tapete e nos ensina a voltar a ser crianças. Voltemos na simplicidade de saber que ali, humildemente, podemos aprender de tantos santos e santas que se santificaram. E se nossa mãe insiste com tanta frequência nas suas aparições que devemos rezar o Santo Terço, vamos confiar. Não é possível que tantas aparições
seja um mero acaso. Você pode dizer, eu não acredito naquela aparição ou naquela outra. Mas para rejeitar o Santo Terço, você não pode rejeitar somente aquela aparição. Você vai ter que praticamente rejeitá-las todas, além de rejeitar a vida dos santos e o magistério pontifício. Sejamos humildes, sejamos sinceros com Deus e deixemos-nos converter para a devoção ao Santo Rosário.